Olá, essa é a resolução da prova de Física da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, edição 2015-2, vestibular de inverno de 2015. A prova inicia dizendo que um menino arremessa uma pedra num lago e essa pedra descreve uma trajetória descrita pela função, pela equação y igual a 1,4 mais 6t menos 5t ao quadrado. O detalhe é que essa trajetória ela pode tanto ser parabólica, como seria no caso a equação, quanto ser uma trajetória retilínea de subida e descida. Porque mesmo sendo uma trajetória parabólica, o movimento vertical da pedra é o mesmo MRUV que ela faria se tivesse sido jogada na vertical, subindo e descendo numa linha. O avanço da parábola, da pedra, no caso de uma parábola, se tivesse sido essa trajetória, não iria influenciar em nada no tempo, que é o que ele pede na questão, o tempo que a pedra leva para tocar no lago. O interessante da questão é que a função está dizendo que a pedra foi lançada a 1,4 metros da água, porque a função é y igual a y0, que é a posição inicial, então 1,4 metros acima do nível da água. Velocidade inicial vezes tempo, então a velocidade inicial ela vale quanto? Ela vale 6 metros por segundo, menos 5t ao quadrado. Alex, da onde vem isso? É a aceleração tempo ao quadrado sobre 2, só que a gravidade é menos 10. Então, como a pedra tem que chegar no lago, eu considero que o lago é a minha posição zero. Eu vou entrar com 0 no lugar do y e isolar o meu tempo. Eu vou encontrar duas raízes aí, uma de 1,4 segundos e a outra de um valor menor que zero, um valor negativo. Gente, não pode ser um valor negativo, não existe tempo negativo. Então, vou optar pelo valor de 1,4. Agora, eu vou te ensinar um procedimento que seria bem interessante nessa questão e que nessa questão te isentaria do cálculo. Se a pedra tivesse sido jogada da mão do menino e eu quisesse o tempo até voltar na mão do menino, eu usaria aquela velocidade inicial de 6. Porque como a gravidade é 10, eu estou mostrando que a cada segundo a velocidade vertical varia em 10 metros por segundo. Então, se ela saiu com 6, ela gasta 0,6 segundos para chegar no ponto mais alto e 0,6 segundos para descer no mesmo ponto. Então, para voltar na mão do menino, seriam 1,2 segundos. Da mão do menino até o lago, que são 1,4 metros, eu vou ter um tempinho a mais. E esse tempinho a mais, gente, ele ficaria ali no caso das minhas alternativas, ou em Brasil ou em América. Ou seria 0,2 segundos a mais do que 1,2, ou 1,4 segundos, quer dizer, ela levaria mais tempo ainda do que para subir e descer. Então eu conseguiria, por um certo bom senso, trabalhar ali com a alternativa B de Brasil, mesmo sem fazer um cálculo. Na questão seguinte, uma questão de força eletromotriz induzida numa barra metálica. E aí a UBRA pegou muitos alunos saíram da prova dizendo, mas eu não lembrava disso, eu não sabia disso. Bom, muitos não lembravam por seguinte motivo, né? Isso aí é uma parte de matéria que muitos professores dão no segundo semestre no cursinho. E muitas vezes no final do colégio, então o aluno já está em outro astral, até nem tem essa matéria. Então muita gente realmente não sabia que quando uma barra metálica se move de maneira perpendicular a um campo magnético, cortando as linhas desse campo, a eletromotriz induzida nessa barra é o produto do comprimento dela em metros, da intensidade do campo magnético em Tesla e da velocidade de translação em metro por segundo. Então todas essas informações estão dadas. O comprimento, ele até supõe que a barra metálica sejam as asas de um avião, né, em relação a um campo magnético terrestre, né, a questão é bem bonita. 12 metros, 40 vezes 10 na menos 6 Tesla e 45 metros por segundo. A questão ela tem um fator que dificulta, que é o campo estar em microtesla e a velocidade em quilômetro por hora. Então, além do aluno não lembrar da equação, ele teria a dificuldade da conversão de unidade. Todo esse produto dá 2,16 vezes 10 na menos 2, que é a alternativa E de Espanha. A questão de número 37 é uma questão de nível bastante alto. A prova de Física da UBRA não é uma prova fácil, gente. Ela tem lá uma ou duas questões que são barbadinha, mas o resto são questões que, olha, realmente exigem um bom conhecimento do aluno. Aqui ele está te dizendo que um barco de madeira, e deu a massa específica dessa madeira, com volume de 50 metros cúbicos, é utilizado para transportar pessoas em um rio.
Por questão de segurança, ele só pode navegar com 1/4 do volume dele submerso. Então, quantas pessoas de 80 kg ele pode transportar em segurança? Olha como a questão é chata. Eu tenho que achar, em primeiro lugar, a massa do barco com a massa específica da madeira e o volume dele. Tudo em quilograma por metro cúbico e metro cúbico, para ter a massa em 10.000 kg. O empuxo que a água vai exercer para cima vai equilibrar o peso das pessoas e o peso do barco. Então, que é o empuxo? A densidade da água, o volume de líquido deslocado, que é 1/4 do volume do barco, e a gravidade, que vale 10. Isso, gente, eu posso anular essa gravidade com essa gravidade aqui do peso, para dar uma simplificada no cálculo. Massa total que eu vou equilibrar, a massa de pessoas e a massa do barco, que é 10.000. Então eu chego a 2.500 kg podendo ser sustentados, equilibrados. Dividido por 80 kg de cada pessoa, eu consigo transportar em segurança 31 pessoas. É uma questão bem chata e bem difícil. Questão 38, eu te disse, a prova tem uma ou duas barbadinhas, essa é uma delas. Então imagina a seguinte situação, você está parado na rua, uma pessoa passa correndo, né, e esbarra em você fazendo uma força F. Então você vai reagir nela fazendo uma força de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentido contrário. Princípio da ação e da reação. Isso está na alternativa C de Canadá. Essa é uma questão fácil na prova. Questão 39, gente, repetindo o que ele pediu no vestibular de verão de 2015. Ele tinha pedido empuxo e pediu de novo, e ele tinha pedido adiabática e pediu de novo. Então ele está falando numa situação onde tu possa desprezar perdas de calor na transformação sofrida por um gás, uma transformação de expansão. Ela é uma transformação rápida, é um spray de pimenta desses de segurança que vendem em sites de venda da internet, e ele diz que pela rapidez com que acontece a liberação do gás, esfria o tubo. Então é uma expansão adiabática, ela foi muito rápida, e consequentemente, como não há troca de calor e uma perda de energia por trabalho, a energia interna vai diminuir, por isso que você percebe no exterior do cilindro metálico uma redução de temperatura. É uma questão de nível mediano para fácil para quem está minimamente preparado. Questão de número 40, tá, gente? Uma questão que fala em abastecimento de energia elétrica e ele usa uma questão de novo de usina, tá? Então a prova ela está sendo meio que um replay de 2015-1. Também trabalhou uma questão de usina lá. Então aqui no caso, ele pergunta quanto tempo você conseguiria fazer, quanto tempo você conseguiria sustentar uma cidade que tem que consumir uma energia de 1,2 gigawatt-hora, ele não deu quanto vale o giga, tu tem que lembrar que é 10 na 9, isso gerou uma dificuldade para muitos alunos, e uma potência de 80 kW, de 80.000 watts. E ali eu casei as unidades direitinho, ó. Watt-hora com watt para encontrar meu tempo de 15.000 horas. Olha, em horas isso não está ali. Eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por um certo número de tempo que permita que eu diga quantos dias ou quantos meses eu vou ter. Então eu sei que um dia tem quanto? Um dia tem 24 horas. Eu vou dividir por 24 horas, converter para dias e dividir por 30 para passar para meses isso. Eu chego ali em 21 meses, né, de tempo disponível de energia. Uma questão que não é também das fáceis da prova. Essa questão já é uma questão tranquila. A questão que fala em tecnologia, vinculada a quem? Vinculada a equipamento. Equipamento de raio-x, equipamento que possa detectar elementos, detectar materiais na faixa de infravermelho. Eu poderia falar ainda de micro-onda, poderia falar de radiação ultravioleta, poderia falar de luz, mas ele está comparando, na realidade, o raio-x com o infravermelho. Então, no meu espectro eletromagnético, onde eu vou na ordem Ramilux-G, rádio, micro-onda, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio-gama, a gente vai crescer a frequência do rádio para o gama e o comprimento de onda do gama para o rádio. Então, nessa comparação, eu vou chegar em letra A de América, que
as radiações eletromagnéticas citadas, o raio-x em relação ao infravermelho, ele tem maior frequência e a mesma velocidade. Lembra que todas as eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade de 3 × 10⁸ metros por segundo.